Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Amazonas por 1-0. Apenas 1-0. Uma vitória meio que apática aí do Flamengo, mas o Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Antes, chega deixando o like. Comenta aí embaixo o que você achou da vitória de hoje. Vamos pro vídeo de hoje. Esse assunto, depois a gente fala do Corinthians, do Atlético também. O Fluminense hoje também passou, o Botafogo passou, o Atlético Goianiense também avançou à próxima fase. E o Flamengo passou daquele jeito burocrático, Birner. É por aí, né? 1-0, gol do Pedro, tomou sufoco em alguns momentos, passou algum aperto. E a impressão que fica, eu vou começar contigo, eu quero ver os companheiros também, é que assim... Parece que o Flamengo meio que escolhe os jogos, né? Olha, contra o Corinthians, se perder vai dar ruim, hein? Aí vai lá, joga, faz 2-0, ok. Olha, esse Bolívar aí precisa ganhar, senão vai ficar difícil a Libertadores. Quando o negócio aperta, os caras vão lá e dão recado. Quando chega um jogo meio... Esse jogo aqui já tá meio que a classificação encaminhada. Aí vem aquele jogo burocrático. É só uma sensação, não é uma informação. Mas para quem assiste, a gente tava vendo na redação, a impressão é que assim, hoje eles estão naquele modo... burocrático, aquele modo, esse aqui já foi, e a gente vai fazer chuveirinho, vai fazer levantamento da área, ligação direta, e a gente volta a ver aquele Flamengo, como estavam falando na redação, modorrento, Birner. Bom, boa noite a você, ao Jean, professor Calçade, Renatão, as fãs do esporte. Se classificar era uma obrigação, então eu não vou elogiar o resultado, porque às vezes um time não joga bem, mas consegue, de alguma forma, o resultado, e a gente elogia. O desempenho hoje foi muito ruim mesmo, e quando eu falo de ruim é que o jogo não flui, a marcação não é boa, o lado direito é vulnerável, e eu não acredito nisso. De escolher jogo? Porque se os jogadores estão escolhendo os jogos, as partidas, o treinador não concorda. Isso pode ter a ver com motivação para o jogo. Aí pode ser, mas eu acho que o Flamengo precisa se motivar nesse momento a jogar bem, seguidamente, a fazer partidas à altura dos seus jogadores. Quanto mais você jogar melhor, porque até o seu desempenho vai corresponder cada vez mais lá na frente, você consegue aumentar, melhorar seu nível, seu desempenho quando os grandes confrontos vierem. Por mais que a equipe às vezes consiga mostrar um futebol que me faz acreditar que o time vai andar, e eu acredito muito mais que o time vai andar por causa do treinador e da qualidade dos jogadores do que propriamente pelo que eu tenho visto em campo. Em campo organizado, ultraquadrado, né? Sem muita alternativa, sem aproximação, sem triangulação, com excesso de lançamentos longos, todas essas coisas. Mas às vezes é tão chato de ver isso de um time que podia jogar de outra forma, principalmente contra o Amazonas, e até fazer um treino para que a coisa... ande, empolgue o seu torcedor, que eu me ouvindo falar do Flamengo é chato. Sim. Porque eu tenho que refletir mais ou menos o que eu vi em campo hoje. Então... Porque não é colocar água no chope, do tipo, ganhou, classificado, vocês estão lá reclamando e tal. Vocês falam que a torcida do Flamengo é exigente, vocês também são. Mas assim... Cumpriu a obrigação de se classificar jogando futebol que não deve ter agradado nenhum torcedor, é o meu resumo. Basicamente é isso. A gente acompanha o jogo com torcedores do Flamengo, inclusive na redação. Os caras... Sim. Alguns dizendo, nossa senhora, hoje tem jogo do Flamengo, era para ser uma alegria, mas, nossa, tá muito chato de assistir. E a impressão que dá assim, agora vai porque ganhou do Corinthians e ganhou do Bolívar. Aí não vai. Agora ficou com um pingo de dúvida porque esse jogo contra o Amazonas foi ruim. Aí vem o próximo jogo, aí melhor e pior. É uma oscilação que eu quero saber se é natural. Se esse é o tom da eu começo te respondendo boa noite. Boa noite. Respondendo, colocando o Atlético Mineiro na parada. Era, assim, depois de alguns ótimos jogos com o Milito, né, a cobrança é o melhor. E quem é que está destoando desse tipo de situação no futebol brasileiro? Que é lá e cá. E a gente tem uma vantagem nessa rodada, né? Ninguém está vindo arrebentado no sábado e domingo. Pois é, todo mundo concentrou seus times principais nesta rodada de Copa do Brasil. E não vai jogar no final de semana também. Para poder também. jogar na semana que vem quem está na Libertadores, porque não vai ter rodada também. Então a Copa do Brasil era para vir com tudo, né? E o Flamengo, cara... Elenco, nem do né? grupo. Elenco, você pega só o elenco, não é só o time, elenco. E outra coisa,
Aí a gente tem o Antônio Oliveira, que tem pouco tempo de trabalho, a gente tem o Milito, que tem pouquíssimo tempo de trabalho, a gente pode citar o Zubeldia com pouquíssimo tempo de trabalho. Não que o Tite tenha um tempo de Abel Ferreira já no Flamengo, mas é um Tite que tem 12 jogos do ano passado, mais quase 6 meses desse ano. Assim, com o elenco que tem. Olha o futebol brasileiro, assim, é muito fácil só olhar para o Flamengo. Se quiser, a gente pode só falar do Flamengo, esquecer os outros, que muitos estão tendo o mesmo tipo de problema. Quando você olha para o futebol brasileiro, um pouco de uma forma mais ampla, ele é tão bagunçado, tão zoneado. Tudo é muito bagunçado. Fazer uma tabela, você tem que parar o campeonato, e você não tem quando jogar, porque o campeonato não tem um espacinho para qualquer possibilidade de ter um jogo adiado, porque acabou a luz, porque choveu, e nesse caso da tragédia, ninguém vai ter um calendário que tenha na sua previsão durante o ano tragédias. Claro. Mas é um calendário que está sufocado. Então eu vejo, o jogador vem para esse ambiente, aqueles que já jogaram fora e aqueles que nasceram aqui, já nasceram na bagunça. Os que nasceram aqui querem uma vida num mundo melhor do futebol. E aí depois podemos até falar de Thiago Nunes, da entrevista para ele. Foi a ESPN lá no Chile, dizendo assim, quero ver o Guardiola jogar aqui a Libertadores. Jogar contra o Bolívar na altitude. Eu quero ver alguns dirigirem o Manchester City também, para ver o que acontece. Se ele vai ser campeão 4 vezes seguidas. Tem isso também, né? Que lá é um mundo ideal, eu reconheço, perto daqui é um mundo ideal. Você extrai muito mais seriedade dos jogadores, dos elencos, né? Foco, tem muito mais. E aqui hoje é dia de dar uma enganada e passar. Domingo tem um grande compromisso, hein? Temos que ganhar, se não é clássico, isso gera crise. Aí você já tem outra mobilização. Mas esperava mais o Flamengo, não esperava o Atlético essa recaída, esperava que o Corinthians em maio já tivesse traços de um jogo melhor e você não encontra. Embora o treinador diga outra coisa nas coletivas, o treinador está defendendo que está tudo indo. Está tudo caminhando, então, vencendo. Assim, é uma resposta do Flamengo, mas que é preciso olhar para os outros também. Para a gente tentar entender o que está acontecendo com todo mundo, não só com o Flamengo. O que se deve essa patinha, Jean? Então, boa noite, William, boa noite, companheiros. Bom, primeiro, assim, só para destacar na linha do que o Calçade falou, a gente está falando de uma rodada de Copa do Brasil em que passaram todos os favoritos, mas vários sofreram. Uns mais, outros menos. Claro que uns com adversários mais fortes, como foi o caso do Atlético, que pegou um Sport que fez uma partidaça hoje, mas acabou eliminado. O Flamengo teve seus momentos de risco, o Corinthians teve seus momentos de risco. Então, primeiro que é engraçado que a gente está na metade do 5º mês deste ano e a gente ainda tem vários jogos que são jogos que a gente olha e fala, cara... Pra quê, né? Pra que isso? Por que isso? Quer dizer, tem time pegando adversário de 4ª divisão, mesmo os jogos da Libertadores, da primeira fase, os da Sul-Americana não vou nem falar, mas os da Libertadores de primeira fase a gente ainda tem muito jogo. E aí, assim, não estou evidentemente criticando a existência dos jogos da Libertadores ou da Copa do Brasil, porque são campeonatos muito legais e importantes e tem várias atrações, vários atrativos desses campeonatos. Mas é claro que a gente já devia estar com todo mundo consolidado, embalado, sabendo do que é capaz, do que não é capaz, se o ano começasse com o Campeonato Brasileiro. Ponto. Não vou mais entrar muito nessa esfera, porque a gente fala disso há 20 anos. Se ele exigisse desde o primeiro dia da competição. Exato, né? exato. E não assim, vai. Desde o primeiro dia da temporada. Exatamente. Agora, do Flamengo é engraçado. Então, assim, é muito normal acontecer isso que acontece com o Flamengo. Essa ciclotimia, essa irregularidade, essa coisa de ficar subindo, descendo, jogando bem o jogo, 2 mal, é normal e acontece com todo mundo no fim das contas. Mas é óbvio que o olhar para o Flamengo é um olhar diferente. Sim. Porque realmente não dá para comparar o elenco que o Flamengo tem com nenhum outro elenco. Porque o Flamengo tem hoje, como já teve em outros momentos, um técnico absolutamente competente e mesmo com os outros técnicos competentes não conseguia fazer esse time jogar. É um Flamengo que ganhou muitos títulos, mas ganhou esses títulos, acho que sem convencer em determinados momentos, né? Pelo que se esperava, pelo que se imaginava. Então ganhou título e demitiu o treinador, 1, 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. 2 técnicos campeões acabaram sendo demitidos.
E eu, ao contrário de muita gente, não acho absurdas essas trocas feitas pelo Flamengo, pelo que o time não estava jogando nas retas finais das 2 competições, ou 3 competições que acabou vencendo. Então, assim, o olhar para o Flamengo é um olhar diferente pelo potencial que esse time tem. Mas eu, sinceramente, não consigo, William, e não tenho resposta, tá? Eu não consigo olhar para essa coisa do dizer, eles escolhem jogo, eles estão afim de uns e não estão afim de outros. Porque... É uma impressão. Qual é a lógica disso? Você chegou até Manaus pra você falar assim, eu não vou jogar. Qual não pode Manaus ser. pra falar assim, Não é não jogar. time que joga não bem ir com o sem mesmo isso, não é afinco, isso. com a mesma intensidade, Até porque sentir que o não dá jogo pra- como sentir os outros, por exemplo. Então, mas entendeu? aí vai Eu ser um também não tô problemaço, cobrando. porque assim, só uma coisa, é um problemaço para quem tem disparado o melhor elenco do Brasil e que, portanto, se levar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro a sério, se torna o amplo favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. Só que se for essa lógica, e essa é uma ideia que acho que muita gente divide e compartilha, se for essa lógica, vai ser difícil, porque você precisa jogar sério contra o Cuiabá, você precisa jogar sério contra todos os candidatos ao rebaixamento. Não dá para você só achar legal o jogo com o Palmeiras, o jogo com o Atlético, o jogo... E algumas atuações do time na fase de grupo da Libertadores também, não é isso. E assim, até não dá pra você desvincular. Boa noite, amigo. Boa noite. O esporte está em casa. Eu tenho muito comigo que um jogo é a extensão de outro. Não tem como. Você sai de um jogo, qual que é a sua dinâmica da semana? Treinar o que não foi tão bom, deixar melhor o que foi bom. Então um jogo conversa com o outro. O jogo depende, a preparação, o dia a dia do clube tem a ver com o jogo anterior. Sim. Então se você tira o pé em um e no outro você acelera, você não vai conseguir manter o mesmo ritmo. E o Flamengo que a gente viu hoje é um Flamengo longe da questão até do equilíbrio que o Tite tanto fala. Porque é um time que pecou em várias fases do jogo. Não é que o time foi mal para propor o jogo, como vinha sendo antes. Não, o time foi mal na transição. As perdas de bola do Flamengo, a volta, tem gente que volta, tem gente que não. Aí eu acho que é uma questão também que chegou a hora de começar a cobrar mais de algumas peças do elenco. Quem não gente tá que é unanimidade. Quem você acha Cara, que tá? o Gerson com o Varela ali. O Varela tomou um calorzinho do Serafim, que fez um De baita... novo tomou calor o Varela. Sim, mas toda hora dobrando em cima dele, porque você escolheu colocar o Gerson ali. Então eu vejo muitos treinadores do Flamengo... Mas só um parênteses, Renato, porque escolher colocar o Gerson ali, teoricamente, deveria acrescentar nesse aspecto em relação, sei lá, ao Luiz Araújo, por exemplo. Com bola. Não, mas mesmo o que todo treinador do Flamengo faz há 5 temporadas? Maravilhismo. Eles tentam colocar os melhores e achar posição para os melhores. Lembra quando estava com o De La Cruz e aí não... Porque, infelizmente, não dá para jogar 15, 16. O Flamengo tem 15, 16 para ser titular, mas não consegue jogar. Então você coloca o Gerson ali e ali toda hora o Varela dobrando em cima dele. É uma volta, é um time que quando tem a bola, você olha, estático. Eu sei, mas você acha que se tivesse o Luiz Araújo seria melhor? É isso que eu tô querendo dizer. Sem bola, melhor. sem bola sim. Recompõe melhor. Como postura, não como posição. É o cobertor curto. Aí é postura. É isso, em postura não. E assim... E você sabe que o Tite gosta de jogar com o meio aberto, com um jogador Sim, mais de drible do outro lado. Mas ele olha muito para o comportamento das equipes dele, E os jogadores sem a bola. E não é o técnico. Sem a bola. Sim. Desculpa, não é o técnico, porque você lembra do Tite trabalhando... O Jadson marcava muito pela direita. Sim, eu estava lá, inclusive. Que era um jogador que tinha muito menos característica de marcação em tese. Exatamente. O que era surpreendente. O Gerson era a ponta na base. O Gerson jogou na Roma. Sim, pelo lado o do Gerson campo. jogou na Roma. Até na ponta esquerda jogou na Roma. Mas... Então, assim, eu vejo treinadores no Flamengo, e aí eu falo que também a gente tem que tirar um pouco do zoom desse treinador, porque assim, já não é o primeiro treinador que tem qualidade, como disse o Jean, de um time que às vezes pressiona, às vezes não pressiona. E, claro, a gente tem que deixar bem claro, para mim o Amazonas fez um jogo muito correto, muito organizado também. Tem adversário, tem adversário do outro lado, a gente tem que pontuar isso também. Mas assim, como eu falei, ele fala em equilíbrio, o time tem problemas em várias fases do jogo. O time quando propõe o jogo, quando fica com a bola, você não vê movimento, você não vê gente atacando espaço. Aí tem um lance que eu até separei para mostrar amanhã no Sport Center, que eu acho que o Varela pega a bola por dentro, ele olha assim, aí demora alguns segundos, aí o Arrascaeta sai de lá e fala, dá a bola para mim. Sabe, eu não sei se é uma questão só de ainda não estar automatizado, de o time ainda não ter assimilado,
Mas também já era pra estar, né? Então, esse é um ponto. Nós estamos falando de 7, Só 8 que meses. você não vê gente atacando espaço, você não vê o ritmo do jogo do Flamengo. O Flamengo não coloca ritmo no jogo. O jogo fica muito aqui. Claro, o gramado mais pesado, o jogo vai ficar um pouco mais lento. A gente tem que pontuar tudo isso. Mas assim, por que os isso? treinadores vão passar ainda aí e as coisas não vão acontecer. Bem, mas Então, qual a origem desse problema? Eu olho mais para os jogadores do que para o técnico, ou para alguns jogadores, porque, como disse o Renato, a coisa não é nova. Treinadores de diferentes características, caras que administravam mal o elenco, como também caras que nem o Tite, por exemplo. O Tite administra muito bem o elenco. Né? O Dorival, para ser campeão pelo Flamengo, teve que fazer... O termo é perfeito, Renato. Malabarismo no nível muito alto ali, deixando espaço pelos lados para conseguir agregar todos os jogadores. Malabarismo na corda bamba. Para agregar todos os jogadores com mais técnica em campo e no final das contas também taticamente na final da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou, mereceu, mas não foi um bom jogo. O Atlético Paranaense estava difícil até a expulsão. Ou seja, fica tudo muito no limite porque você tem que colocar jogadores e alguns deles não cumprem funções que os técnicos mandam corriqueiramente. Eu não estou falando que o Gerson nunca. Teve um jogo, eu não lembro qual jogo, que o Flamengo foi bem, que o Gerson jogou pela direita fazendo essa função e ele foi bem. Foi bem, que o Lohan jogou por dentro e foi bem, o Everton pela esquerda. Jogou bem ali. Mas chega outro jogo e o jogador não faz. Bom, então não você faz está o quê? Porque corroborando a tese do escolhe jogo. Oi? Mas é um pouco... Mas é uma impressão que Mas realmente quando- dá. Eu sei, então, mas é que assim, Fala, Bito. Mas quantos caras fazem isso no time? Porque quando você fala pra mim, o time escolhe jogo, a impressão que eu tenho é aquele time que quase todo mundo tira o pé num jogo como esse. Eu não acho Mas isso. se 3, 4 caras diminuírem a intensidade meio que escolherem, já lascou. Dois. complicou o coletivo. E é uma coisa essencial. O Flamengo é uma equipe Tá em vendo? preparação. Dois caras vindo pela esquerda, dobrando em cima. O Flamengo do- está isso mesmo. muito longe de ser um time pronto. Você precisa aprontar o time nos treinos e nos jogos. Porque se você treinar certo, e o time no jogo não fizer, por que serviu o treino? E aí vai muito no que o Renato disse. Um jogo emenda no outro. Mas tudo bem, sabe? mas vamos lá, são 7, 8 meses, gente, preparando o time. sim. Então eu acho que assim, aí, de novo, aí a gente volta pro treinador. Porque é isso, a gente pode ficar aqui indo e voltando, montando jogador, é postura, não é postura, é questão tática, não é questão tática. Não é fácil desvendar o porquê esse Flamengo não engrena. Tendo o elenco que tem, tendo Eu ainda acho que tendo vai o engrenar, técnico tá? que tem. Só pra deixar Não, claro. tudo Eu bem, acho que mas eu a não tenho gente certeza, fala mas isso eu há acho que 4 vai. meses também. Então, assim, que eu também acho, mas assim, a gente acha baseado no quê? Então. É baseado no que a gente acha? Na Na qualidade capacidade dos de qualidade jogadores, dos jogadores. na qualidade do técnico. É isso. Mas assim, realmente já era para estar num outro jeito e ter uma consistência maior. O que não significa, obviamente, você jogar mal uma partida. Não, isso faz parte. Você jogar mal um jogo ou outro, ainda Pô, mais isso com essa acontece, quantidade absurda de jogo que a gente tem no Brasil. O problema é que se a gente fosse fazer uma coisa muito maniqueísta, de pegar os últimos 30 jogos do Flamengo. Não, ignorando, obviamente, campeonato estadual, que serve sempre para iludir tanta gente, né? Que, aliás, muita gente foi iludida com o campeonato estadual. Taça de gelo. Se a gente pegar os últimos 30, aí eu discordo disso, da taça. Falei pra te provocar. Eu discordo da pouquinho taça, mas assim, eu também discordo das avaliações em cima de jogo contra times muito fracos, que você diz que o time é bom por isso, engrenou, agora vai ser difícil segurar. Isso eu não concordo. Depois de uma semana. Se a gente pegar 30 últimos jogos do Flamengo, ignorando esses jogos do campeonato estadual que pouco valem, cara, e aí você fizer uma coisa bem maniqueísta, foi bem ou foi mal? Só pode escolher um ou outro. Vai dar mais de 70% de foi mal. Nação, que vitória apática do Flamengo, hein? O Flamengo venceu com um gol no finalzinho da partida, gol do Pedro, mas não convenceu. Novamente, o Flamengo não jogou bem uma partida, e principalmente falando do Amazonas, que é um time novo, time que tem apenas, se não me engano, 5 anos de idade. O Flamengo não conseguiu ter uma boa atuação jogando aí pela Copa do Brasil. Vamos ver o que pode acontecer, né? Um detalhe importante também foi que o Tite não utilizou o Gabigol na partida. O Pedro ficou até o final da partida e, inclusive, marcou o gol da vitória do Mengão. Vamos ver o que o Tite vai falar depois. A gente vai trazer, vamos ficar de olho, a gente vai trazer para você aí a repercussão do que o Tite pode falar referente
a essa partida. Então fica ligado aí no nosso canal, não se esqueça, deixe o seu like, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Agora faz o seguinte, antes de sair do vídeo, escreva aqui embaixo o que você achou da vitória de hoje. Coloca a sua análise. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.